coisa boa! Mas agora a gente vai falar de um assunto importantíssimo para a saúde feminina e eu acho que muitas mulheres acabam tendo até preocupações aí, mulheres que ainda não engravidaram, com a endometriose. Como saber se a gente tem endometriose? Já parou para pensar nisso? Pode ter aí alguns sintomas, mas esses sintomas podem também não significar nada. Então agora no programa, se você tiver alguma dúvida, vai mandando pro meu Twitter, @Carol_Minhoto, que a gente vai falar sobre tudo da endometriose. Quem vai contar tudo pra gente é o doutor ginecologista e obstetra, Domingos Mantelli. Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo. Mais uma vez, tudo bem? Obrigado. Prazer em recebê-lo. O prazer é meu. Pra gente falar de um assunto que é importantíssimo, que as mulheres estão atentas e um pouco preocupadas. Eu acho que toda mulher que ainda não engravidou, que ainda não teve filho, acaba pensando na possibilidade de desenvolver uma endometriose. Então, para a gente começar, eu queria que você explicasse o que é a endometriose. A endometriose é um assunto muito obscuro até para os próprios ginecologistas. Resumidamente, o que é endometriose? O endométrio é uma camada, como se fosse um carpete, que habita dentro do útero, dentro da cavidade uterina. Esse endométrio, no período menstrual, ele se hipertrofia, ele aumenta de volume, que ele estaria se preparando o quê? Durante o período da ovulação, para receber aquele óvulo fecundado. Se a mulher não engravida, aquele tecido é eliminado com a menstruação. Esse tecido, esse endométrio, ele muitas vezes pode se implantar fora da cavidade uterina. Nas tubas uterinas, nos ovários, na cavidade abdominal, nos intestinos. Ou seja, em várias partes do corpo. Como se ele se deslocasse, então, do lugar onde ele tem que ficar e ele se desloca para outros lugares. Para outros lugares. E esse tecido endometrial fora do útero é chamado de endometriose. Muitas vezes ele se desloca até para dentro do próprio útero, para outras partes do útero. Entendi. Isso é chamado de endometriose. Através de uma imagem de ultrassom, a gente não consegue ver essa endometriose, esse depósito de endométrio em outros lugares? Isso depende muito. Alguns ultrassons transvaginais a gente consegue ver dependendo do tipo da endometriose e a localização. A gente diz que o padrão ouro de diagnóstico, inclusive que faz o diagnóstico e também o tratamento, é a videolaparoscopia, onde a gente, através das câmeras, por um acesso abdominal, a gente consegue visualizar a lesão e aí também já fazer até o próprio tratamento, a ressecção dessas lesões. Então, vamos lá. O tratamento para identificar a endometriose é a videolaparoscopia. É vamos dizer assim, o padrão ouro. Mas a gente tem outros exames, como você mesmo mencionou, o ultrassom é muito bom para isso, a ressonância nuclear magnética é muito boa. Numa suspeita de uma endometriose retal, a gente pode fazer uma colonoscopia. Também. Então vai depender muito da onde está a suspeita das lesões. A gente vai direcionar os exames e depois o tratamento. E quais os sintomas para a gente tentar identificar ou pelo menos perceber, estarmos atentas, se a gente tem uma endometriose? Basicamente são 3 sintomas clássicos que a gente chama da tríade da endometriose, que é dor na relação sexual, dor para menstruar e infertilidade. Pode ser acompanhado de outros sintomas, por exemplo, se a endometriose for intestinal, um sangramento quando a pessoa vai evacuar, constipação intestinal, prisão de ventre. Então, pode ser acompanhado, mas a tríade clássica são essas 3: infertilidade, dor na relação sexual e dor para menstruar. Então, a mulher que tiver esses sintomas tem que pensar que pode ser endometriose. Inclusive, é uma doença super importante da gente abordar, porque de 30% a 50% das causas das mulheres inférteis é endometriose. Agora, tem tratamento, doutor? Sim, tratamento tem. O que não tem, infelizmente, é a prevenção. Nós temos o tratamento. A prevenção não tem, porque é uma doença que os médicos ainda não sabem nem a causa, como que ela ocorre. Então tem algumas teorias que tentam explicar, porque dentro das tubas uterinas, elas têm comunicação com o abdômen. Então uma das teorias diz, por exemplo, que a mulher, além de menstruar para fora, um pouco desse sangue reflui pelas tubas e cai dentro da cavidade, levando esse endométrio para fora do útero. Então, são teorias tentando explicar, mas assim, não existe uma coisa comprovada. Não, a causa da endometriose é isso. Não é genético, mas existe um fator embriológico. Por exemplo, algumas células embriológicas presentes nos ovários, que são chamadas células totipotentes, ou seja, aquelas células que podem se diferenciar em qualquer tipo de célula. Aquela célula, de repente, pode se diferenciar por alteração hormonal em células do endométrio e virar um foco de endometriose no ovário. Entendi. Então, apesar de não ter um fator genético, mas tem um fator embriológico associado também.
E como a gente pode tratar essa endometriose? E eu queria saber, claro, se as mulheres que têm endometriose, a gente fala da dificuldade e da infertilidade, mas é possível reverter e uma mulher que tem um quadro de endometriose conseguir engravidar? Sim, ela pode engravidar. Com certeza vai ser um pouco mais difícil. As mulheres que têm endometriose já têm um fator de infertilidade associado. Isso não significa que a infertilidade é esterilidade. A gente não pode confundir infertilidade com esterilidade. Tá. A esterilidade é quando não tem mais jeito de engravidar. Por exemplo, perdeu o útero. Está estéril, não vai mais engravidar. Agora, ela tem possibilidade de engravidar sim. A gente tem que fazer os tratamentos. O tratamento pode ser feito clinicamente, dependendo das lesões. Dependendo dos graus que a gente tem de lesão, se for, por exemplo, um endometrioma, que parece um cisto de ovário, mas de tecido endometrial, pode ser feito por cirurgia para retirada. Tá. Então a gente vai preparar o organismo daquela mulher para poder engravidar. Então isso é cirúrgico, é um tratamento? Muitas vezes é cirúrgico. A gente tem o tratamento clínico, mas vamos dizer que o padrão ouro hoje em dia é a videolaparoscopia, é a cirurgia. É sem sombra de dúvidas. Agora, essa menstruação mensal da mulher que tem endometriose é a mesma? É igual de uma mulher que não tem endometriose? Completamente diferente. A mulher ela sente muita dor quando tem endometriose e ela pode ter uma menstruação, um ciclo totalmente irregular, sangrar fora do tempo, durante o período que não é para estar menstruando, ter aqueles spottings, aqueles pequenos sangramentos durante o período, o ciclo dela inteiro. Tá. Então é uma menstruação bem diferente. Tanto que é super indicado a gente suspender a menstruação de uma mulher que tem endometriose. O ideal é a gente, vamos dizer assim, evitar a ação do estrogênio. A gente tentar fazer com que a menstruação dela seja cortada, porque isso influencia muito. Para não aumentar esse Para não aumentar as dores, e para não aumentar as dores também, dores cólicas, enfim, outros fatores em relação a isso. Então, às vezes, o uso do anticoncepcional, de progesterona, ou um DIU de progesterona, para a gente suspender a menstruação dessa mulher, muitas vezes é extremamente indicado. Entendi. A gente tem algumas imagens, vamos mostrar as que a gente tiver dentro do nosso tempo, até para que a gente consiga visualizar. Então aí a gente tem uma imagem. Esse é um útero sadio. Útero sadio, onde a gente consegue observar na parte interna, aquele que parece um T dentro do útero, aquilo é o endométrio. Certo. Toda aquela cavidade é o endométrio. Que é quando a gente vai fazer o ultrassom, o transvaginal, a gente consegue visualizar, inclusive medido pelo médico. Exatamente, a gente mede a espessura, né? A espessura. Que no período em que a mulher está ovulando, ele é mais espessado. Que é um período proliferativo do endométrio, que ele estaria se preparando para receber o embrião. Então ele aumenta e diminui de tamanho todos os meses. Entendi. E você pode reparar que ele tem comunicação com as tubas. E aquela tuba vai até próxima dos ovários e ali tem comunicação com a cavidade abdominal. Então, por aí pode chegar o endométrio para o abdômen e gerar uma endometriose. Entendi. Vamos para a próxima, então? Olha lá. Até porque quando a gente vai falar de endometriose, é complicado tentar identificar. A gente colocou aí em desenho, que eu acho que fica mais fácil. É mais fácil para identificar do que as imagens reais. Um ultrassom, né? Então, nesse caso, aqui novamente também é um útero sadio, mostrando o endométrio, e porém ali a gente tem uma manchinha bem em cima do útero, que já significa um foco de endometriose no próprio útero. Tá, no útero. Exatamente. Vamos só mais uma, então? Acho que dá tempo de mais uma imagem, só para a gente... a próxima identifica... Ali nós temos os ovários, o ovário, né, no caso ali o ovário esquerdo, junto com a tuba, e ali mostra, por exemplo, uma tortuosidade daquela tuba, que pode ser em consequência de aderências por causa dessa endometriose, que também é um fator de infertilidade. O óvulo não vai conseguir passar por essa tuba totalmente tortuosa. Entendi. E a mulher não consegue engravidar por conta disso. Entendi. Bom, eu vou fazer uma última pergunta que chegou agora da Vanessa aqui no meu Twitter. Beijo, Vanessa. Ela diz o seguinte: o tratamento é demorado e quando tem cisto no ovário, pode ser endometriose também? Então, os cistos nos ovários pode ser somente um cisto funcional, que a gente chama, que é o cisto da própria ovulação da mulher, e pode ser um endometrioma, que a gente chama, que é um cisto de tecido de endométrio. Exatamente. Tá. Como que a gente vai diferenciar? Através de os exames de imagem, ressonância e ultrassom, do conteúdo desse cisto, ou seja, se esse cisto ele tem substâncias sólidas dentro, ou se é só líquido, a gente vai conseguir ter uma ideia se é endometrioma ou não, e o tamanho dele. E através disso a gente vai indicar se vai fazer um tratamento cirúrgico ou não. E os outros fatores associados. De repente ela tem um cisto, mas ela não tem dor na menstruação, não tem dor na relação sexual. Pode ser que não seja endometriose, é bem possível que não seja. Entendi. Ah não, ela tem o cisto e associado todos esses outros sintomas. A chance de ser endometrioma é muito grande.
É isso aí. Claro que todas essas orientações a gente precisa ter do médico, então procure sempre um médico da sua confiança, não tente diagnosticar o problema, faça todos os exames e tem tratamento. Então, acho que nesse momento a gente tem que ter sempre a esperança do tratamento, não tem que sofrer por antecipação. Já existe o tratamento e a gente pode reverter, em muitos casos, essa endometriose. Sim, pode reverter e pode a mulher retomar a sua fertilidade normal, pode voltar a menstruar sem ter dores e ter uma qualidade de vida excelente, sem nenhum problema. É isso aí. Doutor, muito obrigada. Obrigado você, Volte Carol. logo, muito bom bater papo, poder tirar dúvidas. Chegaram várias dúvidas, a gente te encaminha depois. Eu vou passar para vocês o contato do Dr. Domingos Mantelli, que é ginecologista e obstetra. O site é o www.domingosmantelli.com.br. Muito obrigada. Obrigado você, Carol.